Desta vez, não vou pedir apenas que deem like e inscrevam-se, mas também que deixem um comentário para nos ajudar, porque isso nos permite continuar trazendo mais conteúdos. Posso contar com a ajuda de vocês? Obrigado a todos. Desde jovem, sempre tive uma curiosidade sombria sobre lugares assombrados, e o cemitério da minha cidade era famoso por ser o lar de eventos inexplicáveis. Diziam que após a meia-noite, o silêncio ali se tornava tão profundo que os mortos começavam a sussurrar segredos aos vivos. Talvez fosse apenas uma lenda urbana, mas aquela noite, por algum motivo desconhecido, decidi descobrir a verdade por conta própria. Antes de partir, fiz os preparativos necessários. Peguei uma lanterna, meu celular, para registrar qualquer coisa estranha, e de forma um tanto dito ridícula, coloquei no bolso uma pequena bíblia que minha avó sempre insistia que eu levasse. Às 11h45, saí de casa e caminhei até o portão enferrujado do cemitério. Quanto mais me aproximava, mais o ar parecia pesado, como se algo invisível estivesse me observando. Com um empurrão, o portão rangeu em protesto, mas abriu. Lá estava eu, rodeado por lápides antigas, algumas tão desgastadas pelo tempo que seus nomes mal podiam ser lidos. Ao dar os primeiros passos dentro do cemitério, uma sensação gelada percorreu minha espinha. A lanterna iluminava apenas uma pequena área à minha frente. E tudo ao redor estava mergulhado em uma escuridão opressiva. O silêncio era desconcertante, quebrado apenas pelo farfalhar das folhas secas sob meus pés e o ocasional uivo distante do vento. Continuei a andar, forçando-me a ignorar a crescente sensação de desconforto. Tinha que ser corajoso, não podia deixar meu medo me dominar. A cada lápide que eu passava, sentia que havia olhos invisíveis me observando, seguindo cada um dos meus movimentos. Caminhei por mais alguns minutos até encontrar algo que me fez parar. Uma lápide recém-aberta, o solo revolvido como se alguém tivesse acabado de sair dali. Me aproximei com cautela e, ao olhar para dentro, senti uma onda de pavor. O buraco era fundo, e lá embaixo havia marcas estranhas gravadas na terra. De repente, um som estranho quebrou o silêncio. Era como se algo estivesse arranhando, não muito longe de onde eu estava. Virei a lanterna rapidamente, mas não vi nada. Meu coração acelerou e comecei a questionar se deveria ter vindo. Continuei explorando, tentando afastar a sensação de pânico crescente. Foi então que notei uma sombra se movendo entre as lápides. Fiquei paralisado. Não era uma sombra comum, daquelas causadas pelo movimento das árvores. Era algo que se deslocava por conta própria, flutuando de uma lápide para outra, como se estivesse me espreitando. Tentei focar a lanterna, mas a luz parecia se dissipar ao tocar na sombra. Ela estava cada vez mais próxima, e a cada segundo que passava, sentia o medo se transformar em puro terror. O que aconteceu a seguir foi indescritível. Senti algo gelado tocando minha nuca. Um arrepio subiu por minha espinha, e minha respiração ficou ofegante. Me virei bruscamente, mas não havia ninguém ali. O arranhão, o sussurro baixo que eu mal conseguia entender. Era como se algo estivesse se comunicando comigo. Mas o quê? Um espírito perdido? Uma alma presa entre este mundo e o próximo? Minhas pernas queriam correr, mas meus pés pareciam colados ao chão. Foi então que vi. Uma figura nebulosa, como se feita de fumaça, pairava entre as lápides. Seus olhos, se é que se podia chamar assim, eram buracos negros que pareciam sugar toda a luz ao redor. Eu estava completamente sozinho, sem ninguém para me ajudar. Nesse momento, um pensamento passou pela minha mente. Seria esse o fim? Num impulso de sobrevivência, comecei a correr. Corri como nunca havia corrido antes, sem olhar para trás. As lápides passavam rapidamente, mas a sensação de ser seguido não desaparecia. O ar parecia pesado, como se algo tentasse me puxar de volta. Quando finalmente alcancei o portão do cemitério, quase não conseguia respirar. Me virei apenas uma vez antes de sair. A figura ainda estava lá, parada, me observando. Mas dessa vez, parecia que havia algo diferente nela, como se estivesse me deixando ir. De volta à segurança da minha casa, me joguei no sofá, ainda em choque com o que havia ocorrido. Minha mente girava com as perguntas. O que era aquela sombra? Por que ela não me atacou? Apenas me observou? Decidi pesquisar sobre o cemitério, e foi aí que descobri algo perturbador. Há muitos anos, uma pessoa havia sido enterrada viva lá por engano. Seus gritos nunca foram ouvidos, e dizem que sua alma vagava buscando justiça ou, pelo menos, ser notada. Depois daquela noite, nunca mais voltei ao cemitério. Às vezes ainda ouço o som daquele arranhar em meus pesadelos. Talvez tenha sido minha imaginação, talvez não. Mas de uma coisa eu tenho certeza.
O que eu vi lá, naquela noite, era real. E se você algum dia sentir o impulso de visitar um cemitério à noite, pense 2 vezes. Desde aquela noite, algo em mim mudou. Não era apenas o medo que eu sentia ao relembrar o que aconteceu no cemitério, mas uma sensação constante de estar sendo observado, mesmo em lugares onde eu deveria me sentir seguro. As semanas passaram e, com elas, eu tentei seguir em frente. No entanto, uma parte de mim sabia que havia trazido algo de lá comigo, algo que não se contentava em ficar no passado. Certa noite, enquanto eu tentava dormir, ouvi um som familiar. Era o mesmo arranhar que havia ouvido no cemitério, agora ecoando pelas paredes do meu quarto. Sentei na cama com o coração acelerado e escutei atentamente. O som era suave, mas inconfundível. Uma mistura de unhas arranhando madeira e um leve murmúrio, como se alguém estivesse sussurrando algo que eu não conseguia entender. Levantei com a lanterna na mão e comecei a inspecionar a casa. Vasculhei todos os cômodos, mas não havia nada. Tudo estava exatamente onde deveria estar, exceto pela presença inquietante que parecia me cercar. Voltei para a cama, mas o som persistia. Fechei os olhos, tentando ignorar, e eventualmente o cansaço venceu. Quando acordei na manhã seguinte, algo estranho chamou minha atenção. Ao lado da minha cama havia marcas de arranhões no chão de madeira. Elas não estavam ali na noite anterior. Eram pequenas, mas profundas, como se algo ou alguém tivesse tentado alcançar a cama. O pânico tomou conta de mim. Não podia ser real, não poderia ter seguido até minha casa. Mas as marcas estavam ali, prova de que o cemitério não havia ficado no passado. A entidade que eu encontrei, ou que me encontrou, havia atravessado para meu mundo. Durante os dias seguintes, as ocorrências sobrenaturais ficaram mais frequentes. As luzes da casa piscavam, objetos se moviam sozinhos, e o som de sussurros se tornava mais claro. Parecia que a entidade estava tentando se comunicar, tentando me dizer algo que eu não conseguia compreender. Foi então que percebi que precisava fazer algo. Não podia continuar vivendo com aquilo me perseguindo. Resolvi voltar ao cemitério. Talvez, de alguma forma, eu pudesse encerrar o que havia começado. Peguei os mesmos itens de antes, lanterna, celular e a Bíblia da minha avó, e fui até lá novamente, desta vez com uma mistura de medo e determinação. Ao chegar, o cenário era o mesmo, silêncio total, a lua escondida atrás das nuvens e o vento gelado soprando entre as árvores. Dessa vez, porém, ao cruzar o portão, senti uma presença ainda mais forte. Era como se o cemitério estivesse vivo, respirando ao meu redor. Caminhei até o lugar onde havia visto a figura nebulosa esperando por algum sinal. O tempo parecia se arrastar e nada acontecia. Mas assim que dei um passo para trás, senti o chão ceder levemente. Olhei para baixo e vi uma pequena lápide caída, quase coberta pela terra. Ao limpá-la, percebi que o nome gravado era o mesmo da pessoa que, segundo os registros, havia sido enterrada viva. Era uma sensação estranha, como se a própria terra estivesse me guiando para aquele lugar. Eu não sabia exatamente o que fazer, mas me ajoelhei e comecei a falar. Não eram exatamente orações, mas palavras que vinham do coração, pedindo paz para aquela alma perdida. Sentia que, de alguma forma, essa era a chave para encerrar tudo. Depois de alguns minutos, o ar ao meu redor começou a mudar. O frio que me envolvia começou a diminuir e o silêncio opressor se quebrou com o som suave do vento entre as árvores. A sensação de peso que eu carregava desde aquela noite no cemitério começou a se dissipar. Senti que, de alguma forma, a entidade havia encontrado a paz que procurava. Voltei para casa e, desde então, o som dos arranhões e os sussurros desapareceram. As marcas no chão também sumiram, como se nunca tivessem existido. Eu sabia que, de alguma forma, havia ajudado aquela alma a descansar, e, em troca, ela me deixou em paz. No entanto, nunca esqueci daquela noite. Ela me mostrou que existem coisas além da nossa compreensão, e que nem sempre estamos tão sozinhos quanto pensamos. Seja cuidadoso com o que você procura. Às vezes, o desconhecido pode ser mais real e mais perigoso do que imaginamos. Mesmo depois de ter ajudado a alma inquieta, a experiência no cemitério deixou uma marca duradoura em minha vida. Às vezes, eu me perguntava se havia feito a coisa certa. E se eu tivesse errado? E se, em vez de encontrar paz, eu tivesse apenas empurrado a entidade para algum outro lugar? Essas perguntas continuavam a assombrar minha mente, especialmente à noite, quando a escuridão parecia ser mais opressiva. À medida que o tempo passava, comecei a perceber mudanças em mim. Não era apenas o medo que havia se dissipado, mas também uma nova compreensão do mundo ao meu redor.
A experiência me fez refletir sobre a fragilidade da vida e a importância de respeitar o desconhecido. Cada vez que passava por um cemitério ou via uma lápide, sentia uma reverência e um respeito que nunca havia sentido antes. Foi então que comecei a compartilhar minha experiência com outras pessoas. Falei sobre a visita ao cemitério, a entidade que encontrei, e o processo de ajudar a alma a encontrar a paz. As histórias de encontros sobrenaturais eram fascinantes e assustadoras, mas eu sentia que havia uma lição importante a ser aprendida. Com o tempo, passei a oferecer palestras em eventos locais sobre experiências sobrenaturais e como lidar com o medo do desconhecido. Um dia, ao receber uma mensagem de um desconhecido, fui informado de que alguém tinha tido uma experiência semelhante na mesma área. A pessoa estava tentando entender o que havia visto e como havia acontecido. Compartilhei minha história e ofereci conselhos, baseado no que havia aprendido. O relato me fez perceber que a experiência que tive não era única e que havia muitas outras pessoas que passavam por situações semelhantes. Enquanto a vida seguia seu curso, o cemitério continuou a ser um lugar de reflexão para mim. Visitar novamente o cemitério se tornou um rito de passagem pessoal, um lembrete da fragilidade da vida e da necessidade de respeitar o que não compreendemos completamente. Eu sabia que o cemitério era um lugar de descanso para os que se foram, mas também um lugar de aprendizado e autodescoberta. Com o tempo, a história do cemitério e da entidade nebulosa se tornou uma parte importante da minha vida. Aprendi a encarar o medo de frente e a entender que o desconhecido não deve ser ignorado, mas respeitado. O que aconteceu naquela noite no cemitério mudou minha perspectiva de vida e me ensinou que, às vezes, enfrentar o desconhecido é o primeiro passo para encontrar a paz interior. Ao compartilhar essa experiência, espero que outros possam aprender a lidar com o medo do desconhecido e encontrar a coragem de enfrentar seus próprios desafios. O que vivi foi real e impactante, e a mensagem que gostaria de deixar é a de que, apesar do medo e da incerteza, há sempre uma lição a ser aprendida e uma oportunidade de crescimento. A noite no cemitério foi uma jornada assustadora e transformadora. Se você já teve uma experiência semelhante ou conhece alguém que passou por algo parecido, compartilhe sua história. Acreditamos que, ao falar sobre o desconhecido e enfrentar nossos medos, podemos encontrar a paz e a compreensão que procuramos. Obrigado por assistir e por estar conosco nesta jornada. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para mais histórias e relatos fascinantes. Até a próxima, e lembre-se: o desconhecido pode ser mais perto do que imaginamos, e a chave para entendê-lo pode estar em nossa própria coragem de enfrentá-lo.